objetivo principal do grupo de estudos do fígado é produzir fígados bioartificiais para ser transplantados em pacientes que estão na fila de espera, porque nós temos poucos doadores. Então a gente tem que dar uma opção terapêutica para quem está na fila aguardando um órgão. Nosso grupo é formado por alunos da pós-graduação, mestrandos, doutorandos de diversas formações, como biomédicos, biólogos, médicos, farmacêuticos, e por alunos da graduação que fazem a iniciação científica e a iniciação tecnológica aqui no Centro de Pesquisa de Medicina de Precisão. Eu gosto muito de pesquisa e como a UFRJ me proporciona isso, como aluno de medicina, eu busco também no laboratório ajudar mais o meu paciente com novas tecnologias, buscando novos tratamentos e curas para doenças que eu vejo lá no hospital. Então eu tento trazer isso para o laboratório e isso me fascina. Eu não trabalhava com fígado. Acabou calhando minha experiência com cultura de célula e eu queria trabalhar com ser humano. Queria muito fazer pesquisa diretamente com uma amostra biológica, porque eu acho que é mais próximo do paciente, né? E aí juntou uma coisa com a outra e a Regina falou, vamos trabalhar então com fígado. Nós fazemos vários estudos aqui. Um deles é a utilização de um fígado ruim, que é tirado de um paciente que está recebendo um fígado bom. Então a gente pega esse fígado, retira as células dele. O que significa isso? Vamos pensar num prédio. O prédio tem várias pessoas doentes. Então, vamos retirar essas pessoas doentes e fica o quê? A estrutura do prédio. A mesma coisa aqui. Eu tiro as células doentes e fico com a estrutura do fígado. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar células boas, células saudáveis nessa estrutura. Então, volta as pessoas boas para aquele prédio. E a gente vai ver, então, funciona a gente pegar esse fígado e ver se ele fica saudável colocando células boas. Os estudos estão bem avançados. A gente já tem pedaços de fígado que a gente colocou essas células saudáveis e ele produziu albumina, que é uma proteína que só o fígado produz. Então, ele se mostrou funcional, que é um passo muito importante. O meu trabalho envolve a bioengenharia hepática. E o que é bioengenharia hepática? É a fusão de várias áreas, como a engenharia, a biologia, a biotecnologia, para suprir uma necessidade comum. Então, com essas ferramentas, eu transformo aquele prédio sem moradores ou com moradores unitários, repletos de família. E o que eu chamo de família são os organoides, são estruturas tridimensionais mais complexas, compostas por diversos tipos celulares, e com isso eu dou àquela estrutura uma funcionalidade mais madura para o órgão, semelhante ao órgão natural. O fígado natural, ele processa os remédios. Então, ao injetar algum remédio, eu vou analisar e ver se esse novo fígado bioengenheirado processou esse remédio. Se isso de fato acontecer, estaremos com certeza no caminho certo e até o fim do ano teremos essa resposta. Um outro estudo que a gente faz é utilizando um fígado bom. Mas esse fígado bom veio para a gente porque por alguma incompatibilidade técnica ele não pôde ser usado, infelizmente. Então, a gente recebe esse fígado e faz o mesmo procedimento de retirar essas células, como foi retirar as pessoas daquele prédio. Aí você pergunta, mas ela tá bom, por que vai retirar? Porque, nesse caso, a gente vai pegar a célula de um paciente que precisa de um transplante e aí vai ser essa célula desse paciente que a gente vai botar nesse fígado bom. E aí a gente vai repopular, a gente vai fazer esse fígado ficar com células e transplantar naquele paciente. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que você não vai precisar usar imunossupressor, porque afinal de contas eu usei a célula daquele paciente para repopular esse fígado.
E isso é um grande avanço. A gente consegue fígados do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e a gente consegue de outros hospitais do estado do Rio de Janeiro que se concentram em enviar esses fígados para o Centro Estadual de Transplante. Nós temos uma parceria e eles comunicam quando tem fígados disponíveis para a gente utilizar na pesquisa. Minha pesquisa no grupo é de avaliar porque no mesmo grupo de pacientes que apresentam uma gordura no fígado e apresentam o mesmo estilo de vida, porque que certos pacientes avançam para o caso mais grave da doença, enquanto outros se mantêm no quadro apenas de doença gordurosa do fígado. Uma outra coisa que o nosso grupo quer avaliar é a investigação de possíveis biomarcadores no sangue desses pacientes, de forma que a gente consiga predizer no futuro, através de simples exames de sangue, os pacientes que podem ter o agravo dessa doença. Com a amostra desses pacientes, a gente vai gerar células do fígado. Essas células elas irão reproduzir o estado dos pacientes, então aqueles pacientes que apresentam a gordura do fígado e aqueles pacientes que apresentam o avanço da gordura do fígado. E o objetivo é testar medicamentos nessas células para avaliar qual vai responder melhor quanto à progressão da doença. Um dos momentos mais emocionantes durante esses 20 anos que eu venho pesquisando o fígado foi quando nós olhamos o fígado e foram retirados as células, os indivíduos doentes, e depois foram colocados os indivíduos bons nesses apartamentos. E o que aconteceu quando a gente fez isso é que esses novos moradores, eles se adaptaram, gostaram de ficar ali, ficaram com o formato do que era para ser e produziram a albumina. Então, realmente foi emocionante. Eu também sou emotiva. Porque a gente viu uma coisa que a célula, o ambiente, ela sabe o que ela vai fazer. E isso foi um salto enorme na nossa pesquisa.